Capítulo 30. Tambores. A Grande Ravina é uma depressão, como a que se formaria com uma pedra tirada da encosta de um morro de areia. Mas não fica na encosta de um morro. Ela se estende pela planície sul, através de terra, argila e rocha. Ela se estende até o mar, mais larga e profunda, até desaguar em uma grande baía. Não é o leito seco de um rio, nem nada que eu conheça. Mas era um bom lugar para esconder um exército. Estávamos todos lá, montados e esperando. Todos, exceto Dunstan. Com 10.000 lanças, ele continuou descendo a ravina. Nunca dívida suas forças, assim dizem as máximas. Mas tínhamos conseguido e conquistado 2 grandes vitórias. Talvez pudéssemos fazer de novo e conquistar outra. Mayra caminhou até meu cavalo. Ela já estava vestida de céu. Seus acólitos estavam colocando a estrela de 5 pontas no fundo da ravina, com Moidros guiando. Eles também estavam vestidos de céu. Ela colocou uma sacola na minha mão. Pegue isso. Guarde com você. Acabei de conjurar os ossos rúnicos para você. Os sinais são tão estranhos quanto antes, mas uma coisa é certa. Você vai precisar disso. Era pesado, e eu tinha certeza de já tê-lo visto antes. O que é isso? A pedra celeste de Lanta, aquela com o tergue esculpido nela. Mantenha-a sempre por perto. Eu não conseguia entender como precisaria da pedra do juramento no meio de uma batalha, mas se ela dissesse que era necessário, eu a carregaria. Pendurei a bolsa no pescoço. O céu escurecia, nuvens negras e estranhas, oleosas, surgiam do nada. O vento também estava ficando mais forte, mas parecia desagradavelmente quente e tinha um cheiro ruim. Meu cavalo se mexeu nervosamente. Ele queria ir embora daquele lugar. Mayra também olhou para as nuvens estranhas. Os novos poderes de Sayene não gostam da luz do sol. Ela estremeceu levemente, apesar do vento quente. Volte logo, vulgar. Toquei em seu ombro. Vou tentar, Mayra. Ela voltou para sua estrela mágica, e eu para a borda da ravina. Cada um de nós tinha seu lugar na batalha que viria. No sopé da encosta jaziam quase meia centena de lantãs e moraça, fortemente amarrados, a maioria cuidando de ferimentos. Tiveram mais sorte do que seus companheiros batedores. O restante da barreira de avanço inimiga não havia sobrevivido. Estes não pareciam gratos por terem sido poupados. Perto da borda, Buemun sentou-se, esperando pacientemente. Enquanto nós, o resto, esperávamos nervosamente por não sabíamos o que, ele apenas esperou. O que viesse, viria. Acho que ele tinha certeza agora de que nunca mais veria Harald. Ele esperou pela chance de se juntar àqueles que haviam levado seu filho. Sons leves chegavam até nós através da borda, leves no início, mas cada vez mais altos. Tilintar de armaduras. Barulho de cascos. Render de arreios. Passos de pés. Mais altos, mais agudos, mais próximos. Eles vinham pensando que o caminho para o Chandra estava livre. Se não estivesse, seus batedores não teriam relatado. Agora, disse Buemun. Ouviu-se um grito agudo nas fileiras, e avançamos em direção à borda, 40.000 homens fortes. Ao chegarmos a um terreno plano, nosso inimigo estava espalhado à nossa frente, a não mais de 1.000 passos de distância. Estavam em ordem de marcha, dispersos e desorganizados. A visão de nós os deixou completamente confusos. Algumas unidades tentaram se formar para nos enfrentar. Outras simplesmente avançaram em nossa direção, confiando em seus números para nos subjugar. Os números não os salvaram. Aqueles que vieram nos encontrar, nós os derrotamos. Os demais tiveram pouco tempo para reorganizar suas fileiras, emaranhados e desfeitos pela marcha, antes que os atingíssemos, e então, nos metessemos entre eles, aprofundando-nos cada vez mais no corpo inimigo. Os Lantãs abandonaram a tentativa de se formar. Os Moraça nunca tentaram. A batalha se transformou em 1.000 lutas individuais, 10.000, 40.000. Logo, seus números começariam a nos subjugar. Minha lança atingiu um Moraça no peito, e um Lanta, tentando se aproximar de mim a pé, caiu sob cascos de aço. Um pequeno grupo de infantaria tentou se formar à minha frente. Antes que seus escudos pudessem formar a muralha, eu atravessei, e o peso do meu cavalo fez alguns voarem, dispersando os demais. Por enquanto, estávamos livres, mas logo os números começariam a fazer diferença. Logo, um som chegou até mim acima do choque do aço, acima dos gritos dos homens moribundos e dos guinchos dos cavalos. O som aumentou, ficando mais alto, aproximando-se. O som dos tambores de Altair.
O último pensamento do homem que me encarava naquele momento deve ter sido que eu estava louco, pois ri. Arrancando a espada da minha garganta, ri. Se os deuses da guerra de Lanta sorriam, sorriam para os de Altair. Dunstan, que havia ido para o sul, estava chegando. Dunstan e suas 10.000 lanças, que haviam circulado para o sul e leste para se aproximar do inimigo, estavam chegando. À medida que nos aprofundávamos nas fileiras inimigas pela frente, eles atacavam pela retaguarda. Todos os Altair que ouviram aqueles tambores redobraram seus esforços. Antes, não tínhamos ideia de quanto tempo teríamos que ficar no caldeirão até Dunstan chegar. Agora sabíamos que a conexão estava a apenas alguns instantes de distância, e cada batida do coração parecia levar uma hora. Durante aquele curto e interminável espaço de tempo, lutamos, sangramos, matamos e morremos, agarrados à nossa tênue posição em meio aos nossos inimigos. E então ele estava lá. Surgindo do meio de um grupo de moraça, ele surgiu, lançando um e derrubando o outro com seu escudo. Ele se aproximou com um floreio. É um esporte particular, vulgar, ou posso ajudar? O esporte agora é uma corrida, respondi. Cavalgue, se tiver a intenção de ver o amanhã. Tínhamos aberto caminho para dentro dos Lantãs e Moraça. Agora tínhamos que abrir caminho de volta. Os tambores sinalizaram a retirada. Os homens interromperam a luta no meio do golpe de espada para começar a jornada. Guerreiros inimigos, pressionando para manter contato, se aglomeraram em suas próprias fileiras. A confusão era maior do que em qualquer outro momento da batalha. O inimigo parecia não entender o que estava acontecendo. Eles fluíam como uma massa irracional, engrossando e crescendo enquanto nos afastávamos. Aqueles de nós que ainda vivíamos nos desvencilhamos do emaranhado e corremos de volta para Ravina. Ninguém nos seguiu, vindo dos Lantãs ou de Moraça. Seus oficiais e líderes tentavam freneticamente trazer alguma ordem ao caos que havíamos criado. Eles correram ao longo da coluna, forçando os homens a se organizarem em fileiras, apressando-se antes que pudéssemos atacar novamente. Da borda da ravina, olhei para onde Mayra estava. Ela estava de frente para Moidra, dentro da estrela mágica. Seus lábios se moviam como se gritassem as palavras mágicas e os sons dos encantamentos, mas eu não conseguia ouvir nem um sussurro. Seus acólitos ajoelhavam-se em círculo ao redor da estrela para manter homens desprotegidos ou qualquer ferro a uma distância segura dela. O vento soprava poeira pela ravina, mas dentro do círculo tudo estava calmo. Buemun tinha um fio de sangue escorrendo pelo rosto. Seus olhos fitavam algo além da visão dos outros, mas ele ainda estava aparentemente tão calmo como se estivesse sentado em sua própria tenda. Eles não esperavam aço para a próxima refeição, vulgar. Estão com dificuldade para digerir. Concordei. E parece que está na hora de alimentá-los novamente. No curto espaço de tempo que tinham, os oficiais Lantan conseguiram organizar suas fileiras para nos enfrentar. A facilidade com que foram penetrados deixou sua marca neles. As fileiras eram profundas e estreitas, tão estreitas que podíamos cobrir toda a sua frente. Era uma formação para defesa, não para ataque. Eles estavam muito preocupados com a cautela, com o que dependia do resultado, e não o suficiente com a vitória. Mas acima, as nuvens de aparência maligna ainda se agitavam e rodopiavam ameaçadoramente, e o vento cheirava coisas há muito mortas. Se os soldados pensavam demais em suas próprias vidas, havia outros que ainda pensavam principalmente em acabar com as nossas. Buemundo ergueu sua lança, e os tambores e flautas de guerra começaram a soar o canto selvagem da batalha mais uma vez. Atacamos! O chão batia sob nossos cascos como um tambor sob a palma da mão do tocador. Um rugido constante e silencioso ecoou para anunciar nossa chegada. Seus estandartes erguiam-se alto, sem cores tremulando ao vento fétido. De repente, a parede de escudo se abriu. Os estandartes caíram, e enquanto caíam, seus cavaleiros irromperam pelas brechas para nos encontrar. Nós nos unimos com um choque de aço contra aço, os sons cortantes de espadas cortando carne, os gritos de morte estrondosos de guerreiros caindo. Como duas muralhas de areia carregadas pelos ventos, nós nos chocamos, crescemos e nos fundimos em um redemoinho. Uma lâmina em busca do meu coração deslizou pelo meu escudo, lançando faíscas. Minha lança prendeu-se na armadura de um Lanta, e ele a arrancou da minha mão enquanto caía. Saquei a espada curva da sela a tempo de bloquear um golpe que visava me arrancar a cabeça. A febre da batalha me dominava, mas em um canto da minha mente eu observava o céu escurecer cada vez mais e me perguntava como fora aquela outra batalha. Nossos tambores mudaram de ritmo, mais uma vez sinalizando a retirada. Mais uma vez, precisamos nos desvencilhar antes que o grande número deles possa nos esmagar.
2 Moraça me atacaram com força. Não havia como me libertar sem levar suas lâminas nas costas. Eles se aproximaram, golpeando-me juntos. Sofri um corte cortante no meu escudo e, no mesmo movimento, estendi o escudo para frente, atingindo o pescoço do homem com sua borda de ferro. Ele caiu com a cabeça torcida em um ângulo impossível. O outro descobriu, para seu horror, que a morte do companheiro o expôs à minha lâmina. Virei-me e já estava cavalgando antes que ele terminasse de cair. Muitos de nós já estávamos retornando pela planície em direção à ravina. Os Lantãs e Moraça, afogueados pelo calor do conflito, acreditavam que estávamos derrotados, fugindo da batalha. Assim que perceberam que estávamos nos separando, dispararam atrás de nós, buscando completar a debandada que pensavam ter começado. Apressamos nossos cavalos para nos manter à frente deles. Eles esporearam descontroladamente, tentando nos alcançar. E então a morte começou a cair sobre eles. Os 40.000 guerreiros que não haviam cavalgado conosco estavam na beira da grande ravina, cada um segurando um arco longo. Eles ergueram um corredor de aço atrás de nós para nossos inimigos atravessarem, uma chuva constante de morte. Mayra previra que o conselho de Elspé seria fundamental. Elspé mostrará como nossa salvação dependeria do arco. Foi como se uma mão gigante tivesse varrido as fileiras inimigas, abatendo homens em enormes punhados. Morreram aos milhares. Alguns, muito próximos de nós em sua perseguição, foram poupados das flechas. Em vez disso, caímos sobre eles com espada e lança. Aqueles do outro lado da saraivada da morte, a grande massa deles, optaram por não seguir seus companheiros para sombras. Virando-se, fugiram de volta para seu exército, agora perseguidos pelas flechas de caça. A luta os havia afastado da ravina, e essa distância adicional lhes dava segurança. O fracasso, quando a vitória parecia firmemente garantida, havia mudado seu pensamento. À medida que os cavaleiros retornavam à massa do exército, este começou a se transformar e se alterar. As unidades marchavam ao ritmo da cadência. Moraça começou a se mover para os flancos, e a cavalaria Lantan com eles. Embora a luz do dia ainda estivesse conosco, o céu estava negro com as nuvens malévolas, e o vento nocivo deixava uma sensação de vileza onde tocava a pele. Mayra e Moidra ainda estavam de pé, entoando cânticos, travando sua luta enquanto nós travávamos a nossa, mas o ar dentro da estrela cintilava como o ar sobre uma fogueira, e vários dos acólitos, ainda mantendo seu círculo, vacilavam e se encolhiam como se estivessem muito perto de um calor intenso. Reagrupamo-nos, mas nossas fileiras estavam severamente reduzidas. Morreram mais inimigos do que nós, mas nossos números diminuíram, enquanto os deles pareciam inalterados. No fim, parecia que morreríamos ali, na beira da ravina, e ainda haveria um exército para retomar Lanta daqueles que havíamos deixado para defendê-la. Eles haviam transformado suas linhas em uma enorme meia-lua, agora estendida à nossa frente. O centro estava ancorado com a infantaria, e as alas curvas eram cavalaria. Onde quer que atingíssemos aquela linha curva, o resto se curvaria ao nosso redor, nos cercando. Mesmo que os arqueiros viessem conosco, isso só mudaria a hora do fim. Não haveria estacas, desta vez, para desacelerar o ataque, nem linha de cume para nos dar altitude. Orne se inclinou para apertar minha mão. Adeus, meu senhor. Beberemos juntos na terra dos mortos. Comeremos cordeiro nas tendas da morte. Ele começou a dizer algo mais, mas parou e se inclinou para frente, atento. Meu senhor, disse ele bruscamente, as falas deles. Àquela distância, era impossível ver com clareza, mas um homem corpulento cavalgava à frente das linhas. Ele era seguido por um palanquim carregado por 8 homens e por um grupo de cavaleiros. Não precisei ver a mulher que saiu para saber quem ela era. Elana. Das fileiras surgiu outro grupo de homens a pé. Pelo brilho de suas armaduras, deviam ser da guarda do palácio. Nem todos, ao que parecia, haviam permanecido em Lanta. Eles carregavam algo, e quando vi o que era, a medula em meus ossos congelou. Era um homem amarrado e se debatendo. Um alvoroço percorreu o inimigo, e uma onda de som percorreu suas fileiras. Bruscamente, os guardas forçaram o prisioneiro a se ajoelhar. O grandalhão fez um gesto, e um cavaleiro foi até ele. O cavaleiro recebeu a espada do grandalhão e desmontou para caminhar até o prisioneiro ajoelhado. A espada brilhou no ar. Um suspiro de desespero percorreu nosso corpo. O carrasco entregou um embrulho embrulhado em pano ao Moraça, e o cavaleiro galopou em nossa direção. Em um cajado, ele tinha galhos verdes amarrados, um sinal de negociação e trégua. Nenhum som além do render do couro do arreio podia ser ouvido entre nós. Ele parou perto de nós,
arremessando o embrulho e girando para ir embora em um único movimento. Ele girou no ar e caiu, rolando e se desembrulhando diante de nós. Uma cabeça caiu quase aos nossos pés. Era a de Harold. O cavalo de Moraça não havia dado 5 passos quando cavalo e cavaleiro foram perfurados por 1000 flechas. Nenhum dos dois era reconhecível, pois jaziam como gigantescos rastejadores de espinhas. Bohemond fechou os olhos em vez de olhar para o que estava à sua frente, mas lágrimas escorriam por suas bochechas. Cerrei os dentes até doerem, mas um grito baixo e gemido ainda escapou. Um por um, os arqueiros foram embora, correndo para pegar seus cavalos. A dor cresceu em meu peito, uma pressão insuportável. Através de uma névoa vermelha, vi os cavaleiros e o palanquim desaparecerem de volta à segurança de suas linhas. Minha espada deslizou para trás por conta própria, cortando a bainha da sela. Um juramento. Somente na carne dos meus inimigos. Seria embainhada novamente somente na carne dos meus inimigos. Alguns homens já haviam partido sozinhos em direção às suas linhas, homens que tinham feito um juramento de sangue a Harold, homens que tinham jurado proteger a vida dele com as suas e não deixar vivo o campo onde ele morreu. Imagens passaram pela minha cabeça. 2 garotos lutando nos tapetes de uma barraca. 2 jovens nas águas rasas do Chora, pensando que não havia mais água no mundo do que aquela. 2 jovens cavalgando juntos em seu primeiro ataque, levando suas marcas juntos. A pressão dentro de mim explodiu, e eu empurrei meu cavalo para frente com o joelho. Cavalguei com o silêncio de alguém já morto, sem me importar se cavalgava sozinho, sem perceber que os guerreiros dos Altair cavalgavam comigo. Nenhum som foi emitido, pois a fúria nos dominava. Cavalgamos para morrer, e para matar enquanto morríamos. Como uma onda silenciosa de morte, avançamos. Seus flancos começaram a se curvar ao nosso redor, movendo-se para nos cercar. A infantaria se manteve firme, com a parede de escudo sólida e uma barreira de lanças em riste, pronta para nos conter até que os cavaleiros pudessem terminar nossa destruição. Os primeiros guerreiros Altair os alcançaram, os homens do juramento de sangue, e se atiraram das celas, empalando-se nas lanças. Suas mãos agarraram a parede de escudos, e morrendo, abriram buracos nela. Entramos nesses buracos, pressionando o ataque, cortando fundo, abrindo brechas cada vez maiores. A cavalaria não havia feito contato antes que a infantaria recuasse, tentando desesperadamente, inutilmente, se reagrupar e se reorganizar. Desviei uma lança com meu escudo quando os primeiros cavaleiros se aproximaram e decapitei seu dono com um golpe de costas ao passar. Outro cavalgou ao meu encontro, um lanta. Ele lutou bem, mas a morte cavalgava em meus ombros, e eu pouco me importava se era minha ou de outro. Havia uma expressão de horror em seus olhos quando arranquei meu aço de seu corpo e o deixei deslizar do cavalo. Perto de mim, Dunstan teceu um círculo de aço cintilante ao seu redor. Todos que entraram naquele círculo morreram. Então, com um golpe devastador, o Moraça cortou sua mão da espada, fazendo espada e mão girarem. Rindo, o Moraça ergueu a espada para o abate fácil, mas Dunstan, empurrando o cotoco do pulso contra o rosto para cegá-lo, quebrou seu pescoço com um golpe da borda do escudo. Deixando cair o escudo, ele se abaixou da sela para pegar uma espada na mão esquerda e desapareceu no turbilhão da batalha, sem se importar com sua vida se esvaindo. Morra, mas morra matando seus inimigos. Trovões se somaram às nuvens ferventes, um trovão baixo, estrondoso e sobrenatural. A luz brilhou nas nuvens, como um relâmpago, mas não um relâmpago. O vento fétido ficou mais forte, transformando-se em uma tempestade. Meu cavalo relinchou quando um soldado de infantaria lanta lhe atravessou o flanco com uma lança. Quando ele rolou para o chão, desci da sela e atravessei as costelas do Lantan com uma lança de aço. Muitos agora lutavam a pé, tanto a cavalaria Lantan quanto os Altair. Vi um grupo de Moraça, tentando manobrar como a infantaria, sendo atropelado por uma massa de Altair e Lantans concentrados na luta. Aqui e ali. Lantan tentou formar quadrados e se defender da morte que o cercava. Ninguém resistiu além do primeiro ataque. Através da carnificina, Bohemundo abriu caminho com suas intenções escritas na testa. Ignorou as lutas mortais que aconteciam por todos os lados. Não hesitava em abater um inimigo, a menos que este tentasse atrapalhar. No meio da batalha, procurou apenas pelos homens que haviam matado seu filho. Um Moraça veio cavalgando em minha direção, gritando um grito de guerra, com a lança em riste. Largando a espada, agarrei a lança logo atrás da cabeça no último instante possível e, caindo, empurrei a lâmina para o chão. Seu grito de triunfo transformou-se em um grunhido quando o impacto o arremessou da sela. Atordoado, ele tentou se levantar, apenas para descobrir que sua própria lança o prendia ao chão.
Deixei-o agarrando-se fracamente à haste, sua vida se esvaindo. Minha morte ou a de outro, era tudo a mesma coisa. Uma lâmina me atingiu no ombro, mas matei quem a empunhava quase sem perceber. Diante de mim, quase ao meu alcance, estava Ivo. Ivo, da Rua dos 5 Sinos. Ivo, o Moraça, e o Moraça, haviam assassinado Harold. Sem dizer uma palavra, avancei sobre ele. Ele tentou falar, mas eu não estava lá para falar. Ataquei com toda a energia que consegui reunir. Não havia habilidade nisso, apenas pura força e uma carnificina brutal, pois era a carnificina que eu pretendia. Desde o primeiro instante, todos os seus esforços tiveram que ser direcionados para deter meu ataque, ou pelo menos retardá-lo, pois ele não conseguia pará-lo. Repetidamente, forcei um golpe, cortando-o, dilacerando-o, forçando-o a recuar. Ele tropeçou, caindo, e eu me aproximei para matá-lo. E ele se conteve. Era impossível, mas ele se conteve. Ele se esquivou do meu golpe, quase me arrancou as pernas debaixo de mim com um chute e me deu um corte no peito que me deixou aberto até o osso, rasgando a bolsa que Mayra havia me dado. Quase antes que eu pudesse me virar para encará-lo, ele estava pronto. Mais do que pronto, eu vi. Como Daimon sob o Palácio dos Tronos Gêmeos, ele de repente tinha um olhar de absoluta confiança. Diante dos meus olhos, ele pareceu crescer, ficar mais alto. Seus ferimentos não sangravam mais e ele tinha uma aura de força ao seu redor. Ele agora era o instrumento de uma irmã da sabedoria, enquanto eu enfrentava sozinha. E se ele me matasse, com Harold já morto, isso poderia muito bem extinguir a última esperança do meu povo. Esse pensamento me arrefeceu. A sanidade retornou. Eu ainda o queria, mas agora eu era tudo o que poderia se interpor entre os Altair e o esquecimento. Ele sorriu e se aproximou de mim. Circulei-o cuidadosamente, observando. Ele se movia como se estivesse praticando, casualmente, quase negligentemente. Nenhum de nós tinha mais consciência da batalha. Para cada um, apenas o outro existia. Ele fintou. De novo. Não corri nenhum dos dois. Não podia me dar ao luxo de correr riscos. De repente, ele saltou, golpeando minha cabeça, tentando me decapitar. Derrotei cada golpe, um após o outro, e me dei conta de que não conseguiria. Ele se movia com uma velocidade estonteante. Sua espada, sua mão, seu braço eram um borrão, mas eu ainda assim derrotei cada um de seus golpes. E lentamente comecei a atacar, a contra-atacar seus golpes com meus próprios golpes. Só havia uma explicação possível. De alguma forma, Mayra descobrira que eu precisava dela. De alguma forma, ela estava desviando parte de sua atenção de sua própria batalha para me ajudar na minha. Nós nos separamos. A confiança ainda estava estampada em seu rosto, mas parecia menos completa do que antes. Havia cautela, agora, em seus movimentos circulares, cautela. Desta vez, eu ataquei. Ficamos frente a frente, e cada golpe era uma tentativa de matar. Se a lâmina dele era um borrão, a minha também era. Faíscas caíam sempre que se encontravam. Seus lábios começaram a se contrair, de raiva ou frustração, e ele tentou pressionar com mais força. Eu me movi para encontrá-lo, em um chão transformado em lama por 1000 cascos e incontáveis pés, e meu pé escorregou. Eu caí, e ele veio para me matar, erguendo a espada. A minha tinha sumido na queda, mas minha mão havia caído em algo. A pedra do céu. A pedra do céu com o tergo esculpido nela, caída da bolsa recortada. Agarrei-a e joguei-a nele. Atingiu seu peito, e ele gritou, um grito que perfurava o ouvido como um fio em brasa, um grito que ecoou por todo o campo de batalha, continuando e ecoando assustadoramente. Em um instante, ele se tornou uma chama viva, uma estátua de fogo branco-azulado. Outro grito, vindo de lugar nenhum e de todos os lugares, juntou-se ao seu, geminado com ele, reverberando. Tapei os ouvidos com as mãos, mas a dor continuou, cravando-se em meu crânio. Fechei os olhos, mas a imagem ardente queimava até mesmo atrás das minhas pálpebras. Não havia escapatória. De repente, tanto o grito quanto a luz desapareceram. Abri os olhos. Tudo o que restava de Ivo era uma pilha de cinzas com uma nuvem de fumaça gordurosa subindo. Uma massa de metal derretido dentro da pilha era sua espada, eu tinha certeza. Outra devia ser a pedra do céu. Peguei minha própria espada e olhei para voltar à batalha, mas ela já estava feita. Em todas as direções, até onde eu podia ver, hordas de Lantãs e Moraça fugiam, perseguidos pelos Altair. Por todo o campo, eles largavam suas armas, gritando trégua, e os Altair os reuniam. E uma brisa fresca dissipava as nuvens escuras.